Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhes disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no tempo da Quaresma. Na Quaresma, nós renovamos nosso compromisso de batizados, assumimos o compromisso de lutar contra o mal. Deus quer devolver para nós, nesse período, a nossa dignidade de filhas e filhos amados. Meus irmãos, a tentação é uma realidade na nossa vida. Quem nos tenta? E por que nos tenta? E como nos tenta? E existe uma maneira de não cair em tentação? É o que nós rezamos no Pai Nosso: livrai-nos do mal e não deixeis cair em tentação. Se Jesus nos coloca na prece um pedido tal como, então existe uma maneira para poder não cair em tentação. Embora pecados sempre teremos, mas temos que fazer o esforço e, na graça de Deus, de evitar cair em tentação. Mas quem nos tenta? O diabo? O demônio? Satanás? O inimigo? Ou seja, o nome que a gente der para ele, que às vezes, de vez em quando, a gente dá para ele, né? Para esse indivíduo. E quem é esse indivíduo? O diabo, meus irmãos, o Satanás, o capeta e assim por diante, ele é um anjo de luz, um ser de luz, Lúcifer, criatura divina, ser espiritual, que se rebela contra Deus, porque tem inveja do cuidado que Deus tem com os seres humanos, com o homem. Mas também o diabo é toda força contrária à unidade divina. Tudo, meus irmãos, que está dentro de nós, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos instintos, nossos impulsos, que nos afastam de Deus. Mas Deus não nos fez com o diabo no corpo. Não. Adão e Eva, que nada mais é do que uma parábola, né, contada lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, faz-nos a gente entender. E quer dizer alguma coisa para nós nessa parábola. Quando nossos primeiros pais, os homens, os seres humanos foram feitos, né? O ser humano foi feito por Deus, não tinha esse diabo, essa força contrária, que muitas vezes Santo Agostinho chamou de concupiscência. Uma força que me leva a pecar. Não, o ser humano não tinha. Mas como ele desobedeceu por obra da serpente, seduzido por ela, desde então, de acordo com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que ele diz assim: Por um homem entrou o pecado no mundo, então todos pecaram, desde os primeiros pais, desde Adão e Eva. Aconteceu tamanho acontecimento que feriu a natureza humana. E todo ser que nasceu e que nasce a partir de então, a sua natureza nasce corrompida, fraca, limitada. Meus irmãos, a natureza humana já nasceu assim.
não por obra divina, mas porque herdamos dos primeiros pais todas essas características. Então o diabo é também essa força contrária. Já diz Jesus, o que torna o homem puro não é o que entra, mas o que sai de dentro dele. A inveja, o ciúme, a ira, a gula e assim por diante. Mas, meus irmãos, nós podemos alimentar esses diabos. Quantas vezes nós alimentamos esses diabos dentro de nós? E o que o diabo faz conosco? Qual é o papel dele? Ele nos tenta, desde Adão e Eva, passando por Jesus, a chegar a nós. A tática é sempre a mesma e sempre será. E nós temos que tomar cuidado, através da graça de Deus, para não cairmos em tentação. O que ele nos quer fazer? Ele quer nos convencer de que o humano, o natural, aqui agora, nessa vida terrena, é que nos basta. Ele quer nos convencer de que Deus não está conosco, de que Deus não nos ouve. Ele quer abalar a nossa fé. E Ele quer fazer entre nós que haja uma disputa e que um pise em cima do outro e que um tenha poder mais do que o outro. É só isso. É isso que Ele faz. E aí, meus irmãos, a primeira tentação de Jesus, olha como o diabo nos tenta. E como vencê-lo. O que diz o Evangelho? O diabo chega para Jesus e diz: Jesus, você está com fome? Transforma essas pedras em pão. Pedra aqui, meus irmãos, é tudo que é terreno, tudo que é humano, que é natureza, que é humano. Jesus, ele é tentado a alimentar-se, a saciar-se com a natureza. Como se diz, só a natureza lhe basta. Aquilo que é matéria, que é muitas vezes para nós, meus irmãos, o que é para nós essa pedra? É tudo aquilo que nós temos, nossos desejos, nossos bens, nossas casas, nossa comida. É como se dissesse para nós, isso nos basta? Só isso nos basta? Nossos desejos, só isso nos sacia? Seu alimento é muito mais do que isso. A sua palavra é muito mais do que isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós caímos em tentação. Muitas vezes nos tornamos dependentes dessa matéria, desde comida até outros prazeres. Jesus responde, não só de pão vive o homem. Jesus não nega, meus irmãos, que nós precisamos da matéria, ter uma casa, nossos bens materiais, mas que o alimento maior está na palavra dele. Então, como vencer essa tentação, se a matéria que me sacia, essa matéria que me sacia muitas vezes, e não deixa espaço para eu pensar nas coisas de Deus? Qual que é o remédio, meus irmãos? É jejuando, é me abstendo. O jejum, meus irmãos, é uma força de exorcizar aquilo que está me prendendo. A prática do jejum, a abstinência é uma forma de exorcizar essa dependência. Por isso é importante o jejum. Não é só no tempo da quaresma, não. Precisamos praticar, nos abster-se, muitas vezes, de algumas coisas na nossa vida, dos nossos vícios, do celular. Talvez algumas pessoas que nós devemos nos abster também, que nos causam mal, das novelas da vida. Cada um, meus irmãos, tem o seu demônio. O demônio leva Jesus agora à segunda tentação. O demônio leva Jesus a um templo. Agora ele vai usar a religião, o mundo religioso. Ele vai usar a linguagem religiosa, citando palavras da Bíblia, para usar contra Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, é usado contra nós. Quantas pessoas falam para a gente assim, você não é cristão? Você não doa o dízimo? Você não vem à igreja todos os domingos? Por que você está sofrendo? Por que você está com essa doença? Meus irmãos, a palavra diz assim, ele ainda cita, as pessoas ainda falam assim, a palavra não diz assim, batei e receberei, Ele não é seu pastor? E aí, meus irmãos, e muitas vezes a gente ouve isso. Você não é fiel? Você não vai na missa todos os dias? Por que você está nessa miséria? Você não vai na missa? Você não é cristão? E qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual for a dificuldade que nós passamos, seja por qualquer doença, seja, meus irmãos, em qualquer situação que esse demônio nos tenta, não devemos, meus irmãos, colocar Deus contra a parede.
Não obrigue a Deus a fazer aquilo que nós queremos. E como eu posso vencer isso? Qual é a receita? Meus irmãos, a oração. Quando eu oro, mesmo quando eu esteja num vale tenebroso, eu oro porque continuo acreditando em Deus. Pode parecer no meu coração dúvidas, angústias, mas eu continuo a orar. Eu não desisto. O próprio Jesus passou por isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, por que me abandonastes? Mas ao mesmo tempo ele diz, Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Também nós passamos por um momento que abala a nossa fé. A oração. A oração. Qual é a oração mais completa e perfeita? A missa. A missa, meus irmãos. Então, alguns demônios saem com o jejum, outros saem com a oração. E se está difícil, vamos orar, vamos à missa. A igreja diz que 90% dos cristãos não pratica o jejum 1 hora antes da missa. Então vamos praticar esse jejum, é importante. E a terceira tentação, se me adorares, será, te darei tudo isso, o demônio falou para Jesus. Se ajoelhar diante de mim e me adorar. Meus irmãos, essa tentação é a tentação do poder, A tentação do poder. Eu te darei tudo, Você não quer ficar rico? Você não quer ser importante? Você não quer ter milhões de seguidores na internet, Então Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Meus irmãos, a receita para combater o poder, que muitas vezes está dentro de nós, o poder de estar em cima de alguém, O poder, meus irmãos, de achar que eu sou melhor do que o outro. Então, o remédio, meus irmãos, é a caridade. O poder, meus irmãos, de abaixar, Nós temos que abaixar, se colocar no lugar do outro, E lembrar, e ver aquilo que está faltando no outro, Se o meu irmão está com dor, estar junto com ele, Se está com sede, se está precisando de uma roupa. É aquilo, é a gente ter a capacidade de se abaixar, de se colocar no lugar do outro. Porque nós sabemos, meus irmãos, que existe necessidade básica, existe muitas necessidades básicas em muitos irmãos nossos, e muitas vezes a gente não reconhece, a gente não enxerga isso. Então, meus irmãos, peçamos a Deus para que Deus nos dê essa graça da gente estar sempre em jejum, em oração e em caridade. Senhor Jesus, que vossa palavra seja sempre nosso alimento no dia a dia. Amém? Amém.